Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Estão bem mesmo? Mesmo? Amém, que bom que vocês estão bem. Santa Ceia hoje. Ficamos o quê? Um mês sem ter Santa Ceia ou dois? Um mês, né? Ficamos um mês sem ter Santa Ceia por causa do decreto. Mas graças a Deus nós estamos aqui. Podemos fazer novamente essa celebração. Quinta-feira tem culto. Não será presencial ainda por causa acho que é das 6 às 8 ainda, né? Ou teve transição? Não teve transição ainda, então é das 6 às 8. Então não tem como os irmãos estarem aqui de semana por causa dos seus afazeres, seu serviço. Então online nós teremos culto e domingo culto normalmente na semana que vem, tá bom? O curso provavelmente daqui um mês nós voltaremos a fazer um mês e meio, e aí nós voltaremos com o curso. Por enquanto, aí cada quinta-feira um pregador para vocês que vocês já conhecem, amém? Então se você pode, abaixa um pouco sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Falar com Deus, falar com o Pai. É por isso que nós estamos aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de mais um domingo estarmos aqui, Pai. Nós queremos te louvar porque em meio a todo esse caos que o nosso mundo tem vivido, o Senhor tem guardado as nossas casas, as nossas vidas. E por mais que esse caos esteja instalado aí fora, não tem faltado pão à nossa mesa. Não tem faltado o recurso para prover o nosso lar. E nós queremos te agradecer porque nós sabemos que tudo isso vem do Senhor. Tudo isso vem dos céus para as nossas vidas. Nós somos gratos a Ti. Temos um coração grato. E é por isso que nós estamos aqui neste domingo, mais uma vez, começando a semana, porque temos um coração grato e queremos te agradecer. E queremos ouvir também um direcionamento da sua parte. Não podemos nos mover pelo nosso próprio entendimento ou por aquilo que nós achamos. Nós queremos nos mover por aquilo que o Senhor tem revelado para nós, para aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui, porque queremos fazer conforme a sua vontade, não conforme a nossa. Que desde já tudo o que possa tirar a nossa atenção seja paralisado em nome de Jesus. Que possamos ouvir a sua voz, que possamos ouvir os teus desígnios e possamos abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Se você está com a sua Bíblia, levante ela junto comigo. Se está com o seu celular, não tem problema, o diácono Renan levantou o seu celular. Então levante comigo e repita assim: esta é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Nela estão contidas sementes de eternidade. Essas sementes alimentam o meu espírito. Essas sementes transformam a minha alma. Essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais eu serei o mesmo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Mais um domingo. Se você pode, abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Muito obrigado, João Pedro. Deus te abençoe. Efésios 4. Palavra simples. Não irá te cansar. Sem muito floreio.
aquilo que nós precisamos de Deus, amém? Nada que você já não saiba. A grande verdade é que nós já sabemos muitas coisas pela palavra, não é verdade? A grande questão é que nós não colocamos em prática. Essa é a grande questão de viver uma vida cristã. Efésios 4, versículo 1. Eu vou ler o contexto inteiro para ficar claro para nós, tá bom? Diz assim, o apóstolo Paulo falando com essa igreja, com esta região de Éfeso, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, do chamado com que fostes chamados. Ande de forma digna, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do seu chamado. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, ou do presente que Cristo nos deu. Pelo que diz, subindo ao alto, repita comigo, subindo ao alto. De novo, subindo ao alto. Mais uma vez, subindo ao alto. Levou o cativo. De novo, levou o cativo, o cativeiro, e deu presentes aos homens. Uma coisa tem que ficar bem clara para nós, como cristãos, e isso que tem que ficar bem claro para nós, outras pessoas aí fora que não acreditam em Cristo, já fazem sem saber. E nós que somos cristãos, muitas vezes, somos lentos para entender essa verdade. Uma coisa que tem que ficar bem clara é que nós não somos, João Pedro, o que nós podemos possuir ou o que nós temos aqui. Isso aí não é o que é nós. Isso não é o nós. Apesar de isso ficar muitas vezes numa área que nós achamos que é isso, porque a sociedade mede dessa maneira. Então nós medimos como que nós somos medidos e como nós julgamos isso. Ah, se eu tenho um bom carro, então eu sou alguma coisa. Se eu tenho um bom emprego, eu sou alguma coisa. Se eu tenho um casamento feliz, eu sou alguma coisa. Ou se eu tenho... Tudo isso, na verdade, não é o que nós somos. Isso é o que nós podemos ter ou o que nós possuímos. Nós, como cristãos, precisamos saber o que nós somos de fato. É isso que determina quem nós somos de verdade. Quando a palavra diz que Cristo, ele sobe e leva cativo o cativeiro, a palavra, João Pedro, está falando claramente que houve uma mudança no nosso interior. Repita comigo, houve uma mudança no meu interior. O problema de nós acharmos que o que está nos rodeando é o que nós somos, é que é uma desculpa de nós dizermos que podemos mudar de fora para dentro. Mas não é essa a verdade do Evangelho. O Evangelho, o diácono Paulo, diz que nós podemos mudar de dentro para fora. Repita comigo, o Evangelho me faz sofrer uma transformação de dentro para fora. Logo, não é o que você tem ou o que você pode possuir que vai te fazer feliz. É aquilo que ele fez dentro de nós que vai causar uma revolução, uma transformação ao nosso redor. Não é ficar apoiado nas pessoas ou qualquer outra coisa que esteja ao seu redor. É estar apoiado naquilo que ele fez por nós. Isso é o suficiente. E é isso que nós temos que entender de uma vez por todas. Ele trouxe uma mudança e é por isso que nós estamos aqui, Cadu, hoje. Por isso nós estamos celebrando a Santa Ceia, porque ele fez alguma coisa, Lucinei, por nós, definitiva.
Ele fez algo definitivo. Ele, nesse texto, está dizendo que Jesus teve que entrar no cativeiro que nós estávamos, para que Ele levasse esse cativeiro embora junto com Ele. Ele teve que entrar na nossa posição, Sérgio, para que hoje nós estivéssemos aqui libertos, transformados, mudados de uma vez por todas. Não há campanhas e amuletos que possam alterar essa verdade. A verdade é que Ele veio igual a nós mesmos, humanos. Ele sofreu as mesmas dores para que hoje nós estivéssemos livres do cativeiro. Você está livre de qualquer cativeiro. Existem vários. Ele livrou de todos os cativeiros, espiritual, na mente e no corpo. Eu não sei se você já ouviu falar de uma história, a história do elefante indiano. Quem já ouviu falar aqui da história do elefante indiano? Quem ouviu falar, levanta a mão. Só o diácono Renan ouviu falar. Então vou contar essa história. Talvez você ouviu a história do elefante brasileiro. É a mesma coisa, só mudou a nacionalidade, tá? Mas é a mesma história, tá bom? Um dia um menininho, um garotinho, ele gostava muito de animais. Ele parecia a Sofia, gostava bastante de bichinho, de cachorrinho. A Sofia não pode ver o latido do cachorro, que ela já vai lá no portão fofocar. Ela baixa lá e fica olhando a rua. Coisa incrível. O cavalo, né? Esses dias ela olhou o cavalo. Pensei que a gente ia falar, dá um cachorro, pelo amor de Deus, não inventa isso não. Já tenho trabalho bastante lá, mais um cachorrinho vai dar trabalho. Esse menino, ele gostava de animal e pediu para os pais levarem ele para o circo. Quando ele chegou no circo, ele queria ver os leões, ele queria ver todos os animais que tinham lá, os macaquinhos, que a pastora tem medo, e tantos outros bichinhos, e ele se encantou pelo elefante, diácono Carlito. Ele gostou do elefante, Sérgio. E ele queria ver os bastidores de como funcionava aquilo. E quando ele foi ver o elefante estava preso apenas por uma corrente em sua pata e um toquinho de madeira no chão. E o menininho muito inteligente, Kátia, ele olhando aquilo lá, ele pensou: por que esse elefante não foge? Porque é só um pedaço de corrente numa estaca. Por que ele não foge? E ele, muito curioso, chegou na casa dele e perguntou para os pais: por que aquele elefante tão grande, tão forte, ele não se solta daquela estaca no chão? E os pais não responderam nada para ele. E o menino ficou indignado, chegou na escola, encontrou a professora e perguntou à professora: professora, por que aquele elefante ele não foge, apesar de estar preso numa estaca mal fincada no chão? E ela falou: porque ele foi treinado. E o menino começou a pensar, e ele vai crescendo e chega à conclusão de que o elefante ele não fugia, diaconisa Tânia, porque desde pequeno ele foi colocado numa situação, quando ele era pequenino, uma criancinha, ele era colocado preso nessa mesma estaca e ele não conseguia sair, e aquilo criou um trauma na vida dele, criou um cativeiro. E mesmo ele crescendo, diácono Paulo, e alcançando um potencial maior, ele não se dava conta de que havia crescido e que tinha força e poder para sair daquele cativeiro. E muitos, às vezes dentro da igreja, apesar de possuírem tudo, ainda continuam cativos de diversas situações. Tem um potencial enorme, Luiz, mas continuam ainda engessados por diversas circunstâncias e pensamentos que vêm desde lá do princípio, da sua casa, dos traumas e de tantas outras coisas que fizeram te deixar engessado. E a palavra está falando: Cristo, Ele fez uma mudança de dentro para fora em nossas vidas, e nós precisamos entender de uma vez por todas isso. Cristo, Ele nos tira do cativeiro e nos faz então assentar numa nova posição, como está escrito lá em 1 Coríntios 5:17, abra lá, 1 Coríntios 5:17, 17 e 21, eu vou ler os dois textos, 1 Coríntios 5:17,
1 Coríntios 5:17, depois, 2 Coríntios, tá? Perdão, o pastor também falha, viu? 2 Coríntios 5:17, depois 5:21. Obrigado, João. Tá acostumado, né? 5:17. A palavra diz assim: se alguém está em Cristo, se qualquer um estiver em Cristo, qualquer um de nós estiver em Cristo, a palavra está falando que é uma nova criatura por dentro. Nova criatura. Nova criatura em Cristo. A palavra está falando que você é uma nova criatura, e as coisas que aconteciam antigamente já passaram aqui dentro, Sérgio. Já passaram e tudo se fez novo no Espírito. E diz assim no 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele entra no cativeiro, não conhece o pecado, ele se faz pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra está falando que ele nos tira do cativeiro, da posição de escravo, para uma posição de relacionamento com Deus. É isso que a palavra está falando de você e de mim. É isso que a palavra está falando que Jesus, Elisângela, fez por nós, fez por mim e por você, uma nova criatura. Mas pastor, por que então eu não consigo sair de algumas situações? Sabe por quê? Porque apesar de sermos novas criaturas, colocados em um novo posicionamento com Cristo, há problemas aqui, na mente. Uma mente cativa, Marcel. Uma mente acorrentada. Uma mente com pensamentos antigos. Apesar de tudo ter sido feito novo, os pensamentos ainda continuam antigos. Continuam nos traumas, continuam nos medos, continuam nos fracassos, e esses mesmos pensamentos é que nos fazem, Rafael, sermos derrotados todos os dias. Pastor, mas eu vou para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu faço a campanha dos 21, dos 40, faço a campanha dos 360 dias, faço a campanha de 12 dias para o ano inteiro, faço todas as campanhas, pessoal, e nada funciona. Sabe por quê? Porque não é a campanha e qualquer outro tipo de coisa que você faça que vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é se a palavra está enraizada em nós. Vou repetir, a palavra precisa estar enraizada, porque a hora que a dificuldade chegar, evangelista, porque ela virá contra você, virá contra mim, e virá contra você, Bel, e virá contra todos nós. Esse dia vai chegar, e nesse dia que chegar, se a nossa mente não estiver com a palavra enraizada, infelizmente já entramos derrotados em qualquer batalha. Qualquer uma que você entrar, você entrará derrotado. Por quê? Na sua mente você já está com medo, derrotado e sem qualquer perspectiva, porque a palavra não está lá, Kátia. Não há como vencer sem a palavra lá. Vamos ler um texto aí em 2 Coríntios mesmo, 2 Coríntios 10. Uma coisa que nós não prestamos muita atenção nesse texto, eu já preguei várias vezes sobre esse texto, sobre vários tipos de circunstâncias, mas tem uma situação aqui nesse texto que me chama bastante a atenção, que talvez eu não tenha falado anteriormente. 2 Coríntios 10, todos acharam? Diácono Renan, lê para nós do 1 ao 5. A autoridade de Paulo como apóstolo, a
Melhor. Paulo defende a sua vontade. Boa. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em... Qual a versão que você está usando, meu irmão? Tá. Pode prosseguir. Eu acho que você parou no 3. Eu acho, suspeito que seja. das disposições de fundando o proceder, porque embora andando na carne, não tentamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando todos os sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aí, até aí. Esse texto aqui foi escrito para a igreja, correto? Está falando com cristãos, está falando sobre uma realidade que Paulo encontrou. Nós acabamos de ler um texto que também Paulo está falando com a igreja e fala que existe um novo posicionamento espiritual, e realmente existe. Só como eu sempre falo, a mente, ela precisa todos os dias ser confrontada com a palavra. A nossa mente precisa todos os dias ser confrontado com a palavra. É o que eu sempre falo. Vai para a escola, você aprende lá aquele monte de conta de matemática, aí você passa 2, 3 anos sem ver. Você lembra? Lembra? Não lembra. O nosso cérebro, ele funciona dessa maneira. Se ele não é exercitado, ele vai esquecendo aquilo que não é exercitado. E a mesma coisa é com a palavra, porque quando você lê com a palavra, você lê a palavra, você alimenta o seu espírito, mas a sua mente também é transformada. E Paulo está falando com pessoas que estavam agindo de uma forma errada no que diz respeito à mente. E o que dá a entender aqui é que essas pessoas estavam cativas na mente. Estavam livres espiritualmente, mas estavam cativas na mente. E olha, eu não sou o tipo de pregador que vou ficar pregando medo para você mudar, não. Eu não sou esse tipo de pregador. Olha, se você não cumprir, vai cair um raio na tua cabeça, Deus vai fulminar você. Não sou esse tipo de pregador, tá? Eu acredito no Novo Testamento e você precisa entender o que você é para viver a realidade da palavra. Sabe por quê? Esse negócio de medo eu preciso fazer alguma coisa. Isso nunca funcionou. Funciona por um certo período de tempo, mas nunca é genuíno. Ah, eu preciso fazer aquilo porque não. Não, eu desejo fazer isso para agradar ao Senhor. É esse o pensamento do Novo Testamento. Eu desejo fazer isso porque eu amo o Senhor e tenho um relacionamento com Ele. É igual o relacionamento que você tem com qualquer outra pessoa. Ah, eu vou fazer isso aqui para o outro ficar na dívida. Não existe isso, gente. Você tem que fazer porque você ama. Ama. É que nós também pegamos o amor e transformamos o amor no filme de Hollywood, né? Nós achamos que o amor é aquele sentimento que explode. Eu preguei semana passada. É aquele sentimento que explode no coração. Não, amor é verbo. Amor é verbo, é fazer algo. Faça algo, ame alguém e o sentimento ele brotará. Ok? Novo Testamento, eu faço algo para Deus porque eu desejo fazer. Não porque olha, se eu não fizer eu vou para o inferno. Medo nunca funciona com longa duração. Apenas um breve período. Ele está falando aqui: vocês estão cativos na mente. Vocês estão pensando errado. E uma palavra que ele usa aqui, que fica simples entender, é a palavra fortaleza. Repita comigo: fortaleza. Quem assistiu o filme do Shrek?
Quem assistiu o filme do Shrek aqui? Pode levantar a mão, gente. Nos anos 2000 lá, falaram que era o filme do demônio, que todo mundo ia ficar endemoniado, essas conversas que sempre houve, né? O filme do Shrek tinha uma princesa presa lá no castelo, não é verdade? O pessoal tinha medo, não tinha? Ninguém conseguia entrar e ela também não conseguia sair, não é? Fortaleza funciona assim. Ninguém entra e ninguém sai sem autorização. Vou repetir. Uma fortaleza, ninguém entra e ninguém sai sem autorização. O que você quer dizer com isso, pastor? Fortaleza é algo que é criado na mente e nós mesmos criamos. Não tem que jogar a responsabilidade para ninguém, não. É nós mesmos que criamos por diversos motivos. E aquela fortaleza, ela fica tão fortificada que nenhuma palavra entra e você também não consegue sair daquela situação. É isso que é estar cativo. Estava conversando ontem com uma família sobre algumas situações ministeriais, né, Carol? E envolvia uma questão de pessoas que não tinham domínio técnico para fazer algo, mas que achavam que tinham domínio técnico para se resolver aquilo. Quando uma pessoa, ela se coloca numa posição de que ninguém me ensina, eu já sei tudo, automaticamente ela está cativa. Nenhuma palavra entra e ela também não consegue sair daquela situação. Você está entendendo o que acontece? Ninguém pode tirar essa pessoa, a não ser que ela abra o coração para que a resposta entre e ela possa sair daquela situação. É uma fortaleza gigantesca. Paulo está falando que é possível, pela palavra, essas fortalezas serem destruídas. Ah, eu não gosto daquele parente, ele é um ranzinza. Quebra essa fortaleza. Porque ninguém entra no seu coração e você também não sai. Você está preso tanto quanto a outra pessoa. Sinto informar, tanto eu como você. Isso é um exercício que nós vamos ter que fazer todo dia. Ficamos presos em fortalezas de medo. Ah, eu vou fazer um negócio, eu já me imagino errando. Sério? Então mude sua imaginação. Mude o seu pensamento conforme a palavra. Mude o seu posicionamento conforme a palavra. Pastor, eu vou fazer tal coisa, eu já acredito que não vai dar certo. Já cresceu uma fortaleza. E essa fortaleza, ela é criada como? Ela é criada com conselhos de pessoas que andam ao seu redor. Ela é formada com conselhos satânicos que chegam até a sua mente. Ela é formada desse jeito. Às vezes nós ficamos na caça ao demônio, né? Caça ao diabo. Quando ele faz simplesmente uma coisa, ele faz exatamente o que ele fez com Jesus. Conhecemos pouco a palavra, e ele fala, faz tal coisa, e a gente conhece superficialmente a palavra, e a gente faz o que ele falou. E quando nós começamos a agir dessa maneira, porque ele é um mestre na palavra, nós precisamos aprender a palavra, para quando ele vir, nós sabemos o que está escrito, porque ele usará a própria palavra contra nós. A gente só pega um conselho e o restante é nós que fazemos. Somos nós que edificamos o grande castelo e essa fortaleza em nossas mentes. Ele não precisa de muito trabalho, ele não precisa ficar fazendo grandes movimentos, ele só precisa lançar uma palavra, um conselho. Ele entra com esse conselho, e nós vamos falar isso no curso Exousia, nós vamos falar disso nesse curso. Ele entra com um conselho hoje, amanhã ele entra com esse conselho de novo, amanhã ele entra com esse conselho, depois de amanhã novamente. Quando vai ver tijolinho a tijolinho, aí ele começa a fazer os jogos dele, os jogos mentais, ele começa a brincar com a gente, levando de um lado para o outro. Quando vai ver, já está feito uma grande muralha, um grande cativeiro. Mas a palavra está dizendo aqui para nós que existe um poder, existe uma ferramenta para destruir
todos esses conselhos e muralhas que se levantaram em nossas mentes. Abra lá em João capítulo 5. Um homem que criou uma muralha em sua mente. João capítulo 5. João 5. O personagem dessa passagem é muito criticado nas pregações, né? Ele é muito criticado porque ele faz uma pergunta para Jesus. Vamos nos colocar no lugar dele. Por que ele faz aquela pergunta? Vamos ler. Diz assim, 5:1: Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos. Diga assim comigo: tinha muitos enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Eles estavam esperando alguma coisa milagrosa. Eles estavam esperando o movimento das águas, porque descia um anjo de tempo em tempo, e ninguém sabia quando o anjo ia descer. Sabia que um anjo descia, mas não sabia quando o que acontecia. Imagine o desespero desses homens e mulheres que estavam doentes e ficavam esperando aquele movimento. Imagine só o cego que não podia enxergar, quando ele ia saber, ele dependia de alguém. Ele estava na dependência de alguém, Pamela. Quando o anjo desceu, eu tenho que enxergar. Como que não tem como? Alguém tem que enxergar por mim para me levar até lá. Outros tinham problemas físicos, não poderiam caminhar até lá e precisavam de alguém para levar até lá. E quem não tinha ninguém? Como funcionava, João Pedro? Quem não tinha ninguém? Eles esperavam o movimento das águas. 5: Estava ali um homem que havia 38 anos. Repita comigo: 38 anos. Quantos anos de casado vocês têm, Diácono Carlito, Diaconisa Tânia? Quanto? 31? 31. O que vocês têm de casamento, ele tinha mais tempo de enfermidade. 31 anos é muito tempo, não é verdade? Numa época que os casamentos se esfarelam rapidamente, é muito tempo. Esse homem estava 38 anos enfermo. Não se sabe quantos anos ele estava ali esperando o movimento das águas, mas uma coisa é fato, Henrique: ele não tinha quem o pudesse ajudar. Não tinha familiares, ou não tinha amigos, e ele dependia de alguém. Sabe o que deve ter acontecido com a mente daquele homem? Deve ter se erguido uma grande muralha e um grande cativeiro, aonde ninguém gosta de você, ninguém dá a mínima para você, você vai morrer desse jeito, você não vai encontrar a cura, nunca ninguém vai te ajudar. Por isso que quando Jesus fala assim, no 6, Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: você quer ficar são? Jesus está perguntando: você quer ficar sarado, curado em seu corpo? Imagine essa palavra para um homem que não tinha perspectiva nenhuma. Aquele homem, ele deve ter imaginado no mesmo momento: pô, ele está de brincadeira comigo. Eu estou aqui há tantos anos sofrendo, e ele vem perguntar para mim se eu quero ser curado. Lógico que eu quero ser curado, por isso que eu estou aqui. E aí ele responde, o enfermo responde: Senhor, mas eu não tenho ninguém que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha a situação. Por menos nós fazemos cativeiro gigantesco na nossa mente, por menos. Qualquer coisa nos afeta. Qualquer coisa nos afeta, é a verdade. Qualquer coisa que acontece ao nosso redor, nós já puxamos para nós,
e fazemos daquilo um grande cativeiro, uma grande muralha, uma grande prisão, e ficamos aprisionados. Mas Jesus tinha uma palavra, e a palavra ela pode restaurar o seu corpo, a palavra pode restaurar a sua mente, a palavra pode restaurar a sua vida. É por isso que você está aqui hoje, porque essa palavra ela pode te restaurar de uma vez por todas, destruir qualquer fortaleza. Sabe, quando Jesus ele se apresenta, ele foi levar uma palavra viva e fresca. Algumas pessoas reclamam: por que será que Deus não fala comigo? Já se questionou quanto a isso? Por que será que Deus não fala comigo? Mas Deus fala tão bem com o Cadu. Deus está sempre falando com o Cadu, não fala comigo, por quê? Quer o segredo para que você sempre ouça uma palavra viva de Deus? Esteja encharcado dela. Você quer ouvir uma palavra viva de Deus, uma palavra que traga vida? Esteja encharcado com ela, porque na hora que Ele for falar contigo, Ele vai falar mediante a palavra que já está dentro de você e de mim. Ah, parece bobo esse conselho? Então não leia a palavra, deixe de lado e fique esperando Deus falar com você. Sente em cima de uma pedra, fique na frente do mar, feche seus olhos, faça figuinhas e espere Ele falar contigo. Pode ser que outra pessoa fale com você usando uma palavra distorcida, trazendo conselhos que parecem a palavra, mas quando nós estamos encharcados, é o ambiente perfeito para que essa palavra viva venha e derrube toda e qualquer muralha que se levante contra nós. Aquele homem, ele recebe uma palavra viva e eficaz, da própria palavra de vida, e ele só falou assim. Nós não sabemos o nível de conversa que foi, mas Jesus disse: faz o seguinte, se levanta e anda. Aquele homem, ele simplesmente se levantou e andou, e acabou, naquele mesmo momento, acabou o cativeiro na mente, acabou, porque havia uma limitação. Ele precisava de alguém, ele não precisava mais de ninguém, ele precisava da palavra, ele precisava só do poder que saiu da boca de Jesus. É só isso que nós precisamos. É que nós fazemos planos e ficamos acreditando que as pessoas vão nos ajudar, que as coisas vão acontecer milagrosas. Não, só confie em uma palavra. Levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, mas ele não ficou só são no corpo, ele ficou na mente também. Acabou aquela dependência que tanto ele esperava de alguém, apenas com uma palavra viva e fresca. Aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Eu li algo interessante estudando para o curso. Existem várias espadas que o Império Romano usou para os seus guerreiros, e a palavra fala que nós temos a espada do Espírito, não fala isso? A Bíblia fala que nós temos a espada do Espírito. E duas espadas nos chamam a atenção, Lucas. Existia uma espada em específico que os romanos usavam, que se chamava gladius. Mas essa espada, Daniel, ela só tinha corte em um lado, o outro lado não tinha corte nenhum. Se o guerreiro que usasse a espada fosse atacar de uma maneira irresponsável, ele não feriria o outro, ele apenas machucaria, porque o outro lado não tinha corte. Ele precisaria ser muito eficaz no seu ataque. Quando a palavra se refere à própria palavra, ela não fala que a espada que nós temos é uma espada de um gume só. Fala que a nossa espada é uma espada de 2 gumes, ou uma palavra de 2 bocas. Quando eu falei e pareceu, pastor, você sempre fala isso, que tem que estar enraizado com a palavra, que tem que ler a palavra, mas faz sentido com aquilo que a palavra quer revelar para nós hoje. Porque quando fala que
é uma espada de dois gumes, significa que um gume já precisa estar dentro de nós, que é a palavra escrita. É uma palavra mais dura, parece dura, mas quando ela é encontrada, ela se revela dentro de nós, ela traz vida, ela traz cura, ela traz libertação do cativeiro. E quando ela sai da nossa boca, ela sai ainda mais explosiva do que você possa imaginar. É a espada de dois gumes. Sabe o que significa uma espada de dois gumes? É uma espada leve. Quando eles usavam uma espada de dois gumes, era uma espada que entrava no adversário, e quando ele virava essa espada no adversário, não tinha como o adversário ficar vivo. Eu estou falando que a palavra que você está recebendo hoje, ela é poderosa para destruir qualquer tipo de fortaleza que você possa imaginar. Qualquer uma. Pense numa fortaleza que você acha difícil. Pense em uma. A palavra por si só, ela tem esse poder. Senão ela não estaria dizendo lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, se não me falha a memória, eu vou até ler com vocês. De repente o pastor está ficando maluco, está falando besteira, ou veio apenas trazer um entretenimento para a igreja, não é verdade? Não. Diz assim, Hebreus 4 e 12: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, uma espada mortal, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Com ela você sabe se é da mente ou se é do espírito. Aonde está o problema? É com a palavra. E das juntas e medulas ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Essa a palavra de Deus. Quer ser bem sucedido? Para vencer qualquer tipo de cativeiro? Esteja encharcado com a palavra. Esteja encharcado com a palavra. Vou ler um outro texto, você não precisa abrir, já estamos terminando. Já vamos para a Santa Ceia. Vou ler um outro texto aqui, não precisa abrir lá. Diz assim, Apocalipse 2 e 12. Terceira carta à igreja de Pérgamo, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Quem está falando isso? Jesus. Espada aguda de dois fios, ou de dois gumes. Tem um outro texto em Apocalipse 3, e Apocalipse 19, que diz a mesma coisa. Da sua boca sai uma palavra, ou sai uma espada de dois fios. Quer saber se uma pessoa crê mesmo na palavra? Ou se está encharcado da palavra? É só ver o que sai da boca. Se continuarmos falando o medo, a incredulidade, o ódio, vamos estar construindo o mesmo cativeiro que sempre construímos anteriormente. Nada será novo. Tudo será como sempre foi. Difícil, complicado. Pastor, você está falando de positivismo? Não estou falando de positivismo. Eu estou falando de encarar a realidade. Eu estou falando de encarar a realidade com a palavra de Deus. Positivismo, os grandes pensadores da nossa era podem fazer, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar situações, e para mudar situações, ela tem que estar encharcada aí dentro de você. Coloque de pé. Não saia do seu lugar, nós vamos servir a Santa Ceia. Abaixe um pouco a luz.
Se nós não abrirmos o coração para a palavra, infelizmente muito do que nós já vivemos vai continuar acontecendo. Serão os mesmos processos de dores, os mesmos processos de medo, os mesmos processos de rejeição, os mesmos. Nada vai acontecer novo, nada. Mas se nós abrirmos bem o nosso coração e deixar essa revelação tomar conta de nós e tomarmos conta da nossa vida dia após dia, eu posso te garantir com certeza que as coisas irão fluir. O problema é que a nossa sociedade atual acredita que qualquer coisa possa ser resolvida com alguns passos, 4 passos, 5 passos, 7 passos, 10 passos, e nós teremos então um resultado em curto prazo. Mas eu sinto em lhe dizer, será apenas um resultado de curto prazo mesmo. Nós não pensamos a longo prazo, mas Cristo pensa a longo prazo. Pensa tanto a longo prazo que é eterno o que Ele faz. E nós, como filhos de Deus, também temos que pensar a longo prazo. Receber a sua palavra, meditar nela, é algo que exige, sim, esforço. É algo que exige, sim, dedicação, mas é algo que irá nos dar orientação para não ficarmos cativos na mão das situações que ocorrem. Eu não sei o nível de fortaleza que você, como cristão, deixou ficar aí edificada na sua mente. Ou se você está aqui, é visitante e nem teve contato com a palavra, um contato superficial, existe aí uma grande fortaleza. Mas saiba de uma coisa, Ele veio justamente para destruir essas fortalezas. Ele levar todo o pensamento cativo aos céus. A espada de 2 fios, a espada de 2 gumes, que tem o poder de dividir a alma e o espírito. Abra o seu coração, deixe a palavra fazer a transformação no seu coração, e eu digo alma, que precisa ser feita. Eu não vou dizer para você o que deve ser feito, o que você deve ou não fazer. Você só precisa abrir o seu coração para a palavra. E o Espírito de Deus e a palavra irão trabalhar profundamente na alma. Se Satanás dominar a sua mente, ele dominará todas as suas ações. Se o medo dominar a sua mente, ele dominará todas as suas ações. Se o fracasso tomar a sua mente, ele tomará todas as suas ações. Mas se a palavra tomar a sua mente, todas as suas ações serão pela palavra. Se o amor tomar a sua mente, então todas as suas atitudes serão em amor. Se a fé tomar a sua mente, todas as suas atitudes serão em fé. Se a esperança tomar a sua mente, todas as suas atitudes serão em esperança. Uma escolha nossa, particular, singular. Não é o pastor que escolhe, você. Eu escolho na minha vida e você escolhe. Nós fazemos as escolhas. E eu estou aqui para escolher a parte de Deus. Se Ele já fez no meu espírito a libertação de um cativeiro, por
que manter a minha alma cativa? Se Ele já libertou o meu espírito, por que manter a alma cativa ainda? Se Ele trouxe liberdade para o meu homem interior, por que manter a minha mente cativa com tudo aquilo que vinha anteriormente? Não, se Ele me libertou por dentro, eu entendo também que a minha mente pode ser livre, o meu corpo pode ser livre em Cristo, porque foi o que Ele fez por nós. Ele decidiu ser um escravo vindo aqui à terra, para que hoje nós pudéssemos ter o mesmo posicionamento que Ele, filhos e filhas de Deus livres, reis e sacerdotes. Governo. Quem está governando a sua vida hoje? Quem está governando a minha vida? É o medo ou somos nós em Cristo? É o fracasso ou somos nós em Cristo? É o ódio ou somos nós em Cristo? É o rancor ou somos nós em Cristo? Quem está governando? Ele nos fez reis e sacerdotes. O governo está em nossas mãos. E as escolhas estão em nossas mãos, está em minhas mãos. Eu sei o porquê o Senhor se entregou por mim naquela cruz, porque eu era um escravo, e o Senhor se compadeceu de mim, e se fez igual a mim. O Senhor entendeu a minha posição, e tomou a minha posição de estar na cruz, para que eu fosse hoje livre. E é por isso que nós vamos celebrar a Santa Ceia, porque nós somos livres, e essa liberdade foi selada com sangue, com o seu sangue. Todos que permitiram que o Senhor manifestasse a sua palavra em suas vidas, receberam libertação do cativeiro. Porém, aqueles que não permitiam, infelizmente, não podiam ver grandes coisas, mas nós somos os que creem, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos. E nós queremos lembrar o sacrifício que foi feito naquela cruz, com o coração limpo, com a mente totalmente transformada, encharcados pela sua palavra. Nós vamos ouvir a sua voz, nós vamos ouvir a sua orientação, nós vamos ouvir os seus desígnios para a nossa vida. Chega de insegurança, chega de insegurança, chega de dúvidas. A sua palavra está para sempre firmada nos céus. A sua palavra, a exposição das suas palavras traz luz. A sua luz está brilhando dentro de nós. A exposição das suas palavras traz luz para nós. E essa luz é tão forte, destrói qualquer tipo de cativeiro que possa existir. Gostaria de chamar aqueles que vão ministrar a Santa Ceia.
a Deus e confessavam a sua palavra, aquela espada de 2 fios foi o suficiente para que um terremoto ocorresse e eles fossem libertos daquele cativeiro. É a nossa realidade em Cristo, é a nossa realidade em Jesus. Não é porque o seu avô era de um jeito, ou porque o seu pai era de um jeito, ou é porque alguma coisa ao seu redor, porque você é pobre, não tem nada a ver com isso. Vamos parar de desculpas. Vamos parar com o fatalismo. Porque eu sou pobre, Vamos parar com isso. Ele nos deu a condição de sermos filhos de Deus, cheios do seu poder nesta geração. Porque meu avô fazia, ele fazia, você não faz, você é filho de Deus. O meu pai, o seu pai fazia, mas você não é o seu pai, você é você, um ser único. Não existe outro igual a você. Não existe outro. Você é você, com as suas características. Porque é o meu serviço com as pessoas. Não, esquece isso aí. Foque naquilo que Ele fez dentro de você. Deixamos as coisas e a forma de viver em Cristo entregue a outros. Estamos como aquele homem: não há ninguém que me leve até o tanque. Meu pai não pode me levar até o tanque. Minha mãe não pode me levar até o tanque. Você não precisa que alguém te leve. Você precisa da palavra. Estenda suas mãos. Vamos consagrar ao Senhor, como está escrito lá em Mateus 26 e 26, que antes de ser entregue, Jesus teve comunhão. É isso que nós estamos fazendo agora, comunhão uns com os outros. Nós temos comunhão uns com os outros, estendemos as nossas mãos e entendemos que assim como temos comunhão uns com os outros agora, somos corpo de Cristo. O corpo foi partido por nós, para que nós hoje fôssemos um com Ele. Fomos enxertados, adotados filhos. Nós estamos dizendo que somos um com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que quando nós provarmos do corpo, possamos ter a certeza que não fomos abandonados, largados, mas sim amados, transformados, libertos, justificados em Cristo Jesus. Compartilhe em nome de Jesus.
se você não está esquecido como aquele homem no tanque. Você precisa sim do convívio das pessoas, mas não coloque e não construa fortalezas por causa das pessoas ao redor. Não construa. Construa a sua vida sobre a rocha, sobre a palavra. Não crie expectativas sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre as posições. Creia na palavra. Ele te colocou no corpo. Ele feriu o seu próprio corpo para que estivéssemos hoje no corpo com Ele. Comei dele todos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por seu corpo ferido naquela cruz, transpassado pelas nossas enfermidades, pelos nossos pecados, por todas as nossas falhas, transpassado pelo cativeiro que tínhamos, transpassado pela condenação eterna do inferno. Somos livres da perdição eterna por Ti. Não existe mais sentença contra nós. A dívida foi plenamente paga. Não há mais nada que possamos fazer que acrescente valor àquilo que o Senhor já fez por nós naquela cruz. O derramar da graça, do poder ali na cruz. Você estendeu as suas mãos para consagrar o corpo. Nós agora vamos consagrar o cálice. E o cálice diz respeito a uma aliança que Ele fez no sangue. O sangue, a vida, a vida do Filho de Deus derramada por nós. O sangue apresentado nos céus. Já não há mais nenhum delito da antiga traição ocorrida lá no Éden. Eu apresento o meu sangue como evidência dessa aliança eterna entre Deus e o homem em Cristo. Nada mais pode nos aprisionar, nada, porque nós não queremos mais sermos prisioneiros de qualquer outra coisa. O Senhor conquistou liberdade. Muito obrigado pelo sangue do Novo Testamento, Pai. Quando tomarmos este cálice, estamos dizendo que temos uma aliança contigo eterna no seu sangue. Estamos dizendo que não há mais cativeiro ou qualquer tipo de enfermidade que possa continuar acometendo o nosso corpo.
Nós lembramos da aliança que existe entre o homem e os céus, em o nome de Jesus. Compartilhe. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras somos sarados. Pelas suas pisaduras nós somos libertos. Pelas suas pisaduras somos filhos de Deus. Pelas suas pisaduras somos justificados. Pelas suas pisaduras, como diz Efésios, estamos assentados à destra de Deus. Pelas suas pisaduras deixamos de ser filhos da ira para sermos filhos de Deus. Pelas suas pisaduras deixamos de ser escravos e viramos reis e sacerdotes. Pelas suas pisaduras o Espírito Santo agora habita dentro de nós. Pelas suas pisaduras somos guiados pelo Espírito de Deus. Pelas suas pisaduras nós somos amados por Deus, santificados por Ele. Pelo sacrifício dele, da mesma maneira, levante o cálice. O sangue da nova aliança, confirmado em melhores promessas. A lei era boa, podem dizer alguns, a lei era boa. Ai, como a lei era boa, melhor ainda é a nova aliança. Se a lei era boa antigamente, melhor ainda é a nova aliança, confirmada em melhores promessas para nós. Obrigado, Senhor. Bebei dele todos, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por mais uma semana que se inicia. Obrigado por estar vivo. Obrigado por esses pulmões que podem respirar fôlego de vida. Obrigado, obrigado, Pai. Obrigado pelo seu cuidado em nossas vidas. Obrigado. Obrigado por nossa família. Obrigado pela grande transformação que iremos viver a partir de agora. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos encharcados com a sua palavra, estamos encharcados pelo seu Espírito, e essa palavra que nós recebemos, ela irá produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Nós veremos o seu poder se manifestando gloriosamente em nossas vidas. Nós te agradecemos. Que grande oportunidade viver a sua palavra. Que grande oportunidade nós temos, Pai. Muito obrigado. Obrigado. Quero abençoar a sua semana.
Antes que você diga, amanhã é segunda-feira, está tudo tão difícil. Não vamos mentir, as coisas estão difíceis lá fora, mas há uma palavra. Há uma palavra para você. O Senhor é seu pastor, nada irá faltar para você. O Senhor é o seu pastor. Receba essa palavra viva do altar direto para o seu coração. O Senhor é o seu pastor, nada irá faltar para você, nada. Ele vai te fazer deitar em verdes pastos e te guiar a águas tranquilas. Deixa essa palavra te guiar. As vendas irão ocorrer. O dinheiro, o papel, o recurso vai chegar até você. Não se desespere e não crie uma fortaleza. Creia na palavra. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria, ao único Deus, Salvador nosso, e por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês, em o nome de Jesus. Amém. Ótima semana para todos nós. Deus te abençoe em nome de Jesus.